Olá pessoal, sou o pastor messiânico Jonathan e hoje iremos dar início, Na verdade eu gostaria de avisar que iremos deixar por um pouco de tempo a série que nós começamos semana passada acerca do título Entendendo as Cartas Apostólicas. Então eu senti a necessidade, senti o desejo de trazer aqui para vocês detalhes do livro de Apocalipse. Algumas pessoas têm medo de lerem esse livro, mas iremos hoje aqui tratar de toda a historicidade que há por trás do livro de Apocalipse. É óbvio que o livro de Apocalipse não é um livro somente histórico. Ele é também um livro altamente simbólico. Então, mas hoje iremos tratar apenas do primeiro capítulo, iremos fazer isso capítulo por capítulo, ok? E depois nós iremos voltar novamente com a nossa série Entendendo as Cartas Apostólicas. Então, hoje o vídeo será um pouco resumido se comparado aos outros que iremos fazer, Pois iremos tratar somente do primeiro capítulo do livro de Apocalipse, ok? O livro de Apocalipse, ele não fala em nada na questão de trindade. Mas não vamos entrar nesse assunto hoje, ok? Vamos entrar num assunto para mexermos um pouco mais com questões apocalípticas, tanto do período apostólico quanto dos dias atuais, pois o livro de Apocalipse também é um livro profético. Apesar de tudo isso, algumas pessoas usam o capítulo 1 do livro de Apocalipse para quererem usar uma base, para querer provar a existência da doutrina da Trindade. Mais especificamente nos primeiros versículos, desde que nos primeiros versículos não se fala em Trindade. Fala-se apenas no Pai e no Filho. Ponto. Não em uma terceira pessoa ou nada desse tipo. Então, nem mesmo o livro de Apocalipse aceita a doutrina trinitária cristã. Então, irei mostrar aqui toda a judaicedade por trás desse livro e vamos agora darmos início ao nosso estudo de hoje no primeiro capítulo do livro de Apocalipse. Versículo 1 do capítulo 1 diz assim: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo que tem visto. Versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Ele deixa claro: bem-aventurados aqueles que leem e os que ouvem as palavras deste livro, desta profecia. Vamos agora para o versículo 4. As 7 igrejas. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Onde ficam essas igrejas? Na Ásia Menor. Hoje, atualmente, elas ficam na Ásia Menor, mais exatamente na Turquia. Onde, se você for parar para estudar um pouco sobre a história da Turquia, a Turquia ela é hoje um país extremamente muçulmano, ok? Ou seja, o evangelho lá é proibido. Bem como havia perseguição aqui no livro de Apocalipse contra os servos de Cristo, hoje também há ainda perseguição, se eles encontrarem alguém que seja seguidor do Messias. Então há essa perseguição. A Turquia é um país majoritariamente muçulmano. Hoje, se você for na Turquia, na Ásia Menor, você verá apenas ruínas, pois aqui são 7 igrejas, ou seja, 7 cidades diferentes.
você querer visitar as 7 cidades, você verá apenas ruínas dessas antigas igrejas. Ruínas, justamente porque foram destruídas. Ok? Então vamos lá. Versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Perceba que aqui ele faz menção, João, na ilha de Patmos, uma ilha que ficava praticamente a alguns quilômetros ali da costa do mar, né? Próximo a essas igrejas, a essas cidades das igrejas, era bem próximo ali, ficava uma ilha depois do mar, alguns quilômetros apenas, não muito distante. Ele estava lá aprisionado em uma ilha. Então ele faz citação, através desse livro, ele faz citação do profeta Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Vamos ler aqui. Zacarias 12, 10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele como se chora amargamente pelo primogênito. O apóstolo João, na ilha de Patmos, ele fez essa citação e ele ainda começou a profetizar aqui. Fazendo a citação, ele profetiza. E diz no versículo 8, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. No versículo 8, ele faz menção de 2 textos do Antigo Testamento. O primeiro texto é o profeta Isaías, capítulo 44, versículo 6. Vamos ler aqui. Isaías 44, 6. Diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Ele também faz menção ao livro do profeta Daniel, no capítulo 7, versículo 9. Na sua declaração, ao começar a profetizar, ele estava citando um texto do profeta Isaías e do profeta Daniel. Capítulo 7, versículo 9. Diz assim, olha. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Perceba que ele tem feito essa citação para deixar claro que o Senhor Yeshua é o Todo-Poderoso. Vamos lá. Versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e paciência de Yeshua HaMashiach, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Yeshua HaMashiach. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Algumas pessoas chegam a pensar que esse dia do Senhor aqui é o domingo.
mas muitos não levam em consideração que a Bíblia já diz qual que é o dia do Senhor. Vamos lá. No profeta Ezequiel, capítulo 23, ele faz menção aqui, né, acerca do dia do Senhor. Profeta Ezequiel, capítulo 23, versículo 38. Olha aí, ó, coisa interessante. E ainda isto me fizeram: contaminaram meu santuário no mesmo dia e profanaram os meus sábados. Os sábados são do Senhor. Vamos lá. Outra coisa, ainda um outro texto também que faz menção ainda disso, é o capítulo 22 do profeta Ezequiel, versículos 8 e 26. Vamos lá. Diz assim, olhe, versículo 8: as minhas coisas santas desprezaste, e os meus sábados profanaste. Vamos para o versículo 26 do capítulo 22 de Ezequiel. Os seus sacrifícios violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro, e de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Profanar o sábado do Senhor é profanar a Deus. Olha que coisa interessante. Forte, né? Mas vamos lá. Tem ainda um outro texto que deixa claro que o sábado é o dia do Senhor. Vamos ver aqui no profeta Isaías, capítulo 58, versículo 13. Olha aqui, ó. Isaías 58, 13. Veremos aqui. Diz assim: se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Perceba que no versículo 13 é falado: se chamares os santos e chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor. Ou seja, o sábado é o dia do Senhor, que é falado no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. E o interessante é que ele diz aqui no 1:10: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, no sábado, não no domingo. Olha aí, ó. Mas vamos lá. No versículo 11, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Essas 7 estrelas aqui que ele tinha na sua destra eram, na verdade, as 7 igrejas da Ásia Menor, que ele era o dono delas, né? Então essas 7 estrelas
simbolizam justamente as 7 igrejas. Então, algumas pessoas não sabem, né? Mas o símbolo aí é das 7 igrejas, na verdade, aqui. Vamos continuarmos aqui. O que é essa espada de dois fios? A sua palavra. Porque ela tanto ajuda quanto condena. Isso significa que isso aqui seria, na verdade, um julgamento. Espada de 2 fios é mostrar os 2 lados de uma mesma coisa. João está dizendo que o Cristo iria mostrar os 2 lados das igrejas. E foi o que aconteceu. Você já deve conhecer um pouco a história das 7 igrejas no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, que trataremos em uma outra ocasião. Ok? E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. Versículo 17. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Versículo 19. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Anjos, como eu falei aqui, simbolizavam as igrejas, né? Simbolizavam que ele é dono das igrejas. Então aqui está dando o significado no próprio texto, como eu falei aqui, que essas 7 estrelas simbolizavam a igreja. Quando se refere aos anjos da igreja, está mostrando a liderança, mostrando que tem poder sobre as igrejas. Vamos lá. E os 7 castiçais é o povo, né? É o que está sendo liderado nas 7 igrejas, ou seja, os que estavam ali aprendendo a palavra de Deus. Então, vamos ficar por aqui hoje. Hoje foi um vídeo bastante curto, se comparado aos outros que nós fazemos, né? Mas que já deu para entendermos um pouco mais do que a Bíblia tem para nos passar. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Fique com Deus, em nome do Senhor Yeshua. Deus abençoe.